Uma das grandes barreiras para quem quer começar a se aventurar com videogames retrôs é a dificuldade para se conseguir os cartuchos dos jogos que a gente quer jogar. Por simples oferta e demanda, é quase que garantido que os cartuchos mais interessantes no sistema também vão ser os mais caros. Enquanto você consegue pegar um jogo mais medíocre por 20, 30 reais, não é incomum você ter que cuspir 120, 150 reais num jogo como um Donkey Kong ou um Super Mario World, por exemplo, em bom estado. Se a gente considerar que não é difícil encontrar um Super Nintendo à venda por 200 reais ou até menos se você decidir pegar a fonte e os joysticks paralelos, o custo dos cartuchos vai ser bem maior que o custo do console, bem rápido. O Super Nintendo, por exemplo, teve 1.757 jogos lançados oficialmente. Mesmo se você decidir pegar só a metade dos jogos que foram lançados só nos Estados Unidos, ainda são 360 jogos. Se você conseguir comprar esses jogos todos de um brechó, de alguém que não sabe o que eles são, e pagar só 10 reais em cada, que é um preço ridículo, que você não vai achar em lugar nenhum, você ainda vai ter que gastar em torno de 3,5 pau só em cartuchos. E aí, o que faremos? Vamos desistir de comprar o console? Não necessariamente. Uma das soluções que nós temos são os Flash Cartridges. Eles são basicamente cartuchos que contêm vários jogos na memória e possibilitam a gente de escolher qualquer um deles para jogar. Certo, mas o que é uma ROM? Imagina que em algum momento alguém pegou um cartucho original, ele tem um CI dentro dele que tem toda a informação do jogo. Normalmente esses cartuchos antigos têm em torno de 250k até 4 megas. Alguns cartuchos tinham até 6 megas, mas normalmente até 4. O que acontece é que alguém leu o conteúdo do jogo de dentro desse CI, fez um backup em um arquivo de computador desse jogo, e esse arquivo é o tal do ROM que a gente chama. É basicamente uma cópia fiel do conteúdo de um cartucho em formato de arquivo de computador. Esses arquivos vão ter o mesmo tamanho do jogo, ou seja, se o jogo tinha 500k, o arquivo de computador também vai ter 500 KB. Esses são os arquivos que normalmente são usados em emuladores. E o que esse cartucho faz então? Bom, primeiramente ele tem um cartão SD onde você pode copiar quantos desses arquivos ROMs você quiser para dentro dele. Se você imaginar que cada jogo tem 4 megas, que não tem, você conseguiria colocar 1000 jogos dentro de um cartão de 4 GB. Como a maioria dos jogos do Super Nintendo na verdade são bem menores do que isso, não existem jogos na biblioteca do Super Nintendo suficiente para ocupar o cartão inteiro de 4 GB. Então você pode colocar quantos jogos você quiser e você não vai estourar o tamanho dele. Legal, depois que nós terminarmos de copiar os jogos que a gente quer para o cartão SD, é só colocar o cartão no cartucho, inserir ele no videogame e pronto. Quando você liga o cartucho, em vez de um jogo qualquer começar, como por exemplo um Super Mario World ou alguma coisa assim, você na verdade vai ter um menu. Nesse menu você tem a possibilidade de selecionar qualquer jogo da lista de arquivos que você colocou no cartucho SD. Você só precisa selecionar um jogo, o cartucho vai carregar ele na memória interna e está pronto para jogar. É importante entender que isso não é emulação, até porque ironicamente o Super Nintendo não teria processamento suficiente para rodar um emulador dele mesmo. Um emulador é um programa criado através de engenharia reversa, que simula o hardware original, para rodar os arquivos ROMs. No caso desse cartucho, o que a gente está fazendo é copiando o jogo do cartão SD para a memória interna do cartucho. A partir desse momento que o jogo está na memória do cartucho, o Super Nintendo vai carregar ele como se fosse qualquer outro cartucho normal. Num cartucho normal, a memória interna é do tipo ROM, que significa Read Only Memory, ou memória apenas de leitura. O nome dos arquivos de imagem dos jogos vem daí, inclusive. Isso quer dizer que no caso de um cartucho original, você não tem a possibilidade de escrever ele com outro jogo. No caso desse cartucho, a memória dele é infinitamente reprogramável. Então a gente pode colocar um jogo diferente sempre que a gente quiser. E não faz diferença para o Super Nintendo. Para ele está carregando a memória de um cartucho. No entanto, este cartucho tem algumas limitações. Quando o Super Nintendo foi desenvolvido, a Nintendo previu a possibilidade de realizar expansões no console utilizando os cartuchos. Isso quer dizer que jogos como Star Fox, Dirt Racer, Doom, que contêm chips de expansão, como o Super FX Chip, por exemplo, não vão funcionar.
porque o Super 801 não contém esses chips. A lista de jogos que possuem chips de expansão no cartucho não é enorme, mas é bom conferir se o jogo que você quer jogar não está nessa lista. Se estiver, você não tem outra solução além de comprar o cartucho original. Tem uma coisa importante a se falar sobre esses cartuchos. O cartucho em si não é pirataria, tá? O que é pirataria é esse cartão que eles mandam junto com o cartucho. Geralmente os vendedores mandam nesse cartucho, nesse cartão aqui, a biblioteca inteira de jogos do Super Nintendo. Isso é pirataria, porque isso é propriedade intelectual da Nintendo, você está pirateando. Não seria pirataria se você, por exemplo, eu tenho o cartucho original do Super Mario e eu não quero usar o meu cartucho original porque eu não quero degradar ele, então eu vou pegar uma cópia desse cartucho e jogar aqui. Legal, isso não é pirataria, você está usando simplesmente um backup. Se você jogar um jogo que você não tem o cartucho original dele, isso é pirataria e pode dar problema. Então, geralmente esses reviews que você vê no YouTube, se o youtuber tiver um mínimo de cabeça, ele só vai te mostrar jogos que ele possui, porque assim ele não está admitindo na câmera que ele está realizando pirataria. Legal, agora que vocês entendem como é que funciona um cartucho de flash, o que eu acho sobre ele? Honestamente, eu acho fantástico. Todos os cartuchos que eu já tentei, tem o Super China Version, que ele é normalmente um cartucho cor creme normal, igual ao do Super Nintendo, quanto o Everdrive, quanto esse Super 801 aqui, todos eles funcionaram muito bem. Esses cartuchos, os mais baratos que você acha no Mercado Livre, na verdade são todas cópias do Everdrive, que é o cartucho mais caro. Se você for procurar, você vai pagar mais ou menos R$1 nesse cartucho. Mas honestamente, essas cópias chinesas funcionam tranquilamente, não dão problema. Obviamente você não vai poder jogar jogos que contêm chip de expansão, mas eles são muito poucos e não é exatamente um problema.